Como realmente cumprir aquilo que a gente planejou fazer. É muito fácil assistir vários vídeos aqui no YouTube sobre como se organizar, lista de tarefas diárias, agenda semanal, organizar a semana. Como você provavelmente já deve ter sentido isso, na hora de sentar você fica enrolando, adiando aquela tarefa e nem sempre consegue cumprir toda aquela organização perfeita. Eu já senti isso muito na minha pele, principalmente quando eu criava um cronograma bem fechado com várias atividades onde eu determinava 9 da manhã eu vou estar fazendo isso, 10h30 eu vou estar lanchando, 11 horas eu vou estar estudando, meio-dia eu vou estar treinando e nem tinha o intervalo das tarefas e eram várias coisas com horários muito bem definidos e que eu nunca conseguia executar. Mas nesse vídeo eu vou falar algumas estratégias que a gente pode utilizar para atravessar esse abismo, para não ficar caindo no problema de se planejar, mas não conseguir cumprir com aquilo que a gente tem vontade e sabe que é importante fazer. Então, o nível 1 de organização, e que eu acredito que vale muito a pena que você comece a utilizar essa técnica, é ter o bloco de tempo. E com o bloco de tempo, eu não quero dizer que você precisa determinar o que precisa ser feito em cada horário, mas sim separar um grande horário onde você vai, ao longo daquelas horas, desenvolver a sua atividade. Por exemplo, um bloco de rotina matinal, onde você pode simplesmente aproveitar para ler as coisas que você quer ler. Um bloco à noite de um trabalho mais leve ou alguma coisa mais simples de se fazer. Então, separar determinados horários do dia onde você precisa fazer uma tarefa sem ser uma coisa extremamente fechada, uma coisa extremamente definida, mas sim um bloco onde você vai se concentrar e fazer aquilo. Obviamente não é uma coisa definida onde você coloca exatamente o que vai ser feito em cada horário, a tarefa a ser feita, mas sim separa um horário no dia para cumprir com aquele grupo de atividades. E eu sei que a ideia é seguir rigorosamente esses blocos durante o dia, mas muitas vezes a gente não faz isso por distração. Tem muitas coisas mais interessantes a serem feitas, mas elas provavelmente não são o seu sonho. Provavelmente aquilo que você sonha está um pouco distante, está logo depois da sua procrastinação, e o que você faz hoje vai determinar se você vai conseguir alcançar esse sonho. Então, até essa mudança de perspectiva, essa mudança de mentalidade, que gera um pouco até de estresse na nossa cabeça, ela faz diferença. No meu caso, pessoalmente, essa ideia de time blocking funciona muito bem, principalmente quando eu separo o turno da manhã para atividades de mais concentração e um foco muito mais profundo. Então, é sem distração e eu realmente consigo me dedicar e fazer aquilo que precisa ser feito nesse horário. Segunda coisa que eu preciso falar para vocês é que eu sei que eu já falei várias e várias vezes aqui no canal que você precisa fazer uma lista de tarefas escrita à mão ou no celular. Isso pode ser feito no início do dia ou no início da semana, definindo tudo aquilo que você tem que fazer. Todas as tarefas mais importantes, do tipo gravar vídeos no YouTube, responder uma atividade de uma tarefa de casa, por exemplo, elaborar um projeto de pesquisa que você queira fazer, ou subir o seu primeiro site no ar, que você quer começar um projeto de sites. Estudar inglês, se você estiver querendo aprender inglês, por exemplo. Então, tudo isso são tarefas que a gente pode colocar na nossa lista de tarefas diárias para cumprir mais coisas ao longo do dia e conseguir alcançar aquilo que a gente quer. Obviamente, isso dá clareza mental no início da semana e faz a gente fixar aquilo que precisa ser feito. À nossa frente, a gente está encarando aquele papel e tem justamente um passo a passo ali te dizendo o que fazer. Eu senti muito isso, por exemplo, porque na escola eu recebia uma tarefa, uma agenda que dizia tudo que eu precisava fazer de tarefas naquele dia. E quando a gente entra no emprego, quando a gente está em algum lugar, você também tem uma lista de coisas a serem feitas, uma lista de atividades, uma lista de tarefas. Então, por que a gente não utiliza essa mesma estratégia na nossa vida pessoal? Ela gera clareza, é só você seguir aquilo que foi proposto. Muito embora isso mantenha a sua perspectiva, a sua visão do seu dia e da sua semana, ela não vai fazer a tarefa por você. Principalmente com pessoas que não têm o hábito de cumprir aquilo que precisa ser feito. Então, o que você precisa fazer nesse momento é criar um pouco de confiança com você mesmo. Começar com pequenos passos, começar com pequenas atividades e celebrar aquilo ao longo do dia. Entender que não tem como fazer muito de uma coisa, se aprofundar muito numa tarefa, porque você não tem aquela consistência, você não tem aquela constância, você não tem aquele treino mental para sentar e estudar por 4 horas seguidas. É necessário uma espécie de academia do foco.
cargas progressivas de foco ao longo do tempo para que você consiga ter esse tipo de habilidade. Mas o lado bom aqui é que eu quero dar uma dica bem prática neste vídeo. Então, o que a gente pode fazer? E pelo menos o que funciona para mim é quando eu tô com muita preguiça ou não tô com vontade de fazer alguma coisa, é organizar o ambiente. Então eu coloco na minha cabeça, não, então eu vou só me organizar para poder começar mais tarde. Então eu limpo a minha mesa, monto o meu cenário para gravar um vídeo, começo a organizar aqui o local onde eu costumo gravar e não necessariamente eu preciso gravar imediatamente naquela hora, mas aí é onde entra um ponto muito importante de uma técnica que eu vou ensinar para vocês agora. Essa técnica é o que algumas pessoas chamam da regra dos 60 segundos. Então você coloca na sua cabeça que vai fazer aquilo só por 60 segundos para se preparar para uma atividade, então organizar as coisas que vão ser estudadas, se preparar, pegar água, organizar o seu ambiente e quando você senta, colocar na cabeça, cara, eu vou fazer isso aqui só por 60 segundos e você vai começar a tarefa. Você vai primeiro se preparar, obviamente, mas depois de um tempo você vai sentar e tentar começar a fazer nem que seja só por 1 ou 2 minutos aquilo. A verdade é que 80% de nós vamos continuar a tarefa depois que a gente começou. Então meio que você gera um engano para o seu cérebro para dar aquele primeiro start, que é justamente o mais difícil. E se você fez só por 5, só por 10 ou só por 15 minutos, já valeu a pena, porque você superou a expectativa de que você ia fazer aquilo só por 60 segundos ou só por 2 minutos. E não, vencer essa resistência inicial nunca vai ficar fácil. É difícil para todos nós. Dias como hoje, que eu tive atividades no hospital, que eu estudei, e que eu cheguei em casa quase 9 da noite com várias horas aí sem comer, é um dia que eu tenho muita dificuldade para gravar aqui pro YouTube. Mas eu sei que, cara, é a hora que eu tenho, é a rotina que eu posso, é o que eu consigo no momento. Então, ou eu gravo, ou o meu canal vai parar de ficar tendo vídeos. Então, fazer a lista e colocar ela à sua vista, ou colocar ela num papelzinho aqui como esse, grudar na parede, pode te ajudar sim a ter a clareza mental. Mas, no fim do dia, naquele momento, o que vai prevalecer vai ser como você consegue forçar o seu cérebro a dar aquele primeiro passo. E, por favor, utilize as técnicas que eu falei aqui para poder iniciar. Um nível acima da lista de tarefas diárias que eu falei para vocês é ter uma programação semanal, uma visão semanal com metas e objetivos. Por exemplo, no meu caso, eu defino que eu quero gravar um vídeo pro YouTube e mais 5 Reels pro Instagram, postar 10 Stories por dia, pô, tá muita coisa já, né? Mas, sei lá, responder mais 100 questões e essas são as metas que eu tenho, por exemplo, numa semana. Na verdade, as 100 questões são mais diárias, mas digamos, responder 400 questões numa semana. Então vejam como que isso é a forma como eu enxergo um pouco a minha semana matematicamente em forma de objetivos. No seu caso, pode ser coisas completamente diferentes. Não importa, você só precisa trazer isso para a sua realidade. E depois a minha lista de tarefas diárias, eu posso até colar aqui, isso aqui não é tarefas diárias, mas o princípio serve também. Você vai utilizar a tarefa diária para poder bater essas metas semanais ao longo dos dias. Então, geralmente, é assim que eu cumpro a minha semana e é assim que eu consigo me organizar em tantas áreas ao mesmo tempo. Uma coisa interessante, para quem já me segue aqui há mais tempo e pode ter percebido, é que essa camiseta preta que eu estou usando aqui, por exemplo, é uma camiseta da Insider, uma marca de roupas que me patrocinou recentemente. Mas eu já vinha utilizando essas camisetas há mais de 4 anos. Essa aqui é a minha mais antiga, eu tenho vários vídeos aqui do canal utilizando ela. São camisetas básicas e nos últimos anos eu mudei muito o meu estilo, porque assim eu não preciso ficar pensando muito no que eu vou vestir. São roupas legais e que ficam muito bonitas no corpo, né? Tem um tecido bem legal, bem confortável e ela fica justa no corpo de uma forma que eu gosto. Então eu parei de ficar utilizando várias camisas estampadas, é bem raro eu utilizar. E eu gosto mais de utilizar essas roupas básicas, que eu acho que chamam mais atenção, são mais legais. Não preciso ficar pensando em muita coisa antes de me vestir. Então eu recomendo muito que você conheça a Insider e nesse mês agora de outubro tem uma promoção incrível no site deles. Além disso, você ganha mais 15% de desconto usando o cupom GUIMIRANDA15. Então, em cima da promoção que vai estar lá no site da Insider, você consegue um desconto extra utilizando esse cupom GUIMIRANDA15 e o desconto pode chegar até 40%. Então, vai lá e aproveita para pedir sua camiseta básica ou seu short e tem várias roupas para mulheres e homens lá
eu recomendo muito que vocês conheçam. Outro ponto que eu gostaria de reforçar nesse vídeo e que eu sinceramente não uso muito, mas funciona para algumas pessoas, é ter certos alarmes no celular. São alarmes que eles vão tocar em pontos estratégicos ao longo do dia e eles vão te dar um alerta para o que você precisa estar fazendo naquele horário, por exemplo. Tem colegas meus que já utilizaram, eu conheço pessoas que conseguem performar bem utilizando essa técnica. Eu pessoalmente nunca testei, porque não precisei mesmo, eu funcionei com outras coisas. Mas se não está funcionando para você, se você é uma pessoa que tem dificuldade para seguir um cronograma e acaba se perdendo com o tempo, pensando bem, acho que eu vou acabar utilizando isso, porque às vezes eu vou fazer uma coisa, tenho que responder 10 questões, eu tenho 30 minutos disponíveis e eu fico enrolando e passa muito tempo, ou então as questões começam a ficar difíceis e acaba estendendo muito tempo, eu perco mais do que previsto com aquela tarefa. Então, se você tem esse tipo de pensamento, se isso acontece muito contigo, eu recomendo utilizar esses alarmes chaves ao longo do dia. Então, colocar, sei lá, 6 horas da manhã, um horário de acordar, por exemplo, e um outro alarme para um horário que você precisa ir à academia, sei lá, meio-dia, para te lembrar de ir à academia. Ou um horário, por exemplo, às 10 da manhã, que é um horário que você precisa ter terminado pelo menos metade das coisas que você programou para fazer de manhã. Então, dessa forma, você pode adaptar a sua rotina. No meu caso, por exemplo, como que funcionaria? Se eu tenho uma ideia de estudar fazendo, sei lá, 100 questões durante o turno da manhã, eu posso colocar um alarme 11 horas e nesse horário eu tenho que estar terminando as 100 questões. E aí eu posso acelerar ou desacelerar a partir de tudo aquilo que eu alcancei até 11 horas da manhã. Então essa é uma estratégia que eu não utilizei ainda, mas eu confesso para vocês que depois de pesquisar mais a fundo, tem me dado vontade de testar. Ou então, por exemplo, um alarme no final do dia, que esse realmente eu preciso, sei lá, 10 ou 8h30, 9 da noite, um horário que você vai parar de fazer todas as tarefas, vai parar de se preocupar, parar de utilizar o celular para trabalho, para conversar com outras pessoas e vai focar realmente só na sua rotina do sono e começar a relaxar para dormir. Você pode utilizar essa estratégia também para os blocos de tempo que eu falei antes. Então, separar 1h30 para estudo, aquele alarme tocar ao final de 1h30, você terminou o seu estudo do dia. Ou então 1h30 para planejar seus próximos vídeos do YouTube. E isso funciona super bem para algumas pessoas. O objetivo é que aquele som, aquela interrupção pelo alarme, faça com que você ligue um alerta para perceber, poxa, eu tô demorando demais nisso, ou então eu já deveria ter começado essa outra tarefa. Então assim você vai disciplinando o seu dia e consegue utilizar mais o seu tempo para fazer mais coisas. Bem, eu falei muitas estratégias nesse vídeo. No fim do dia, o que vai determinar é começar com um pequeno hábito que vai começar a fazer essas pazes com você e você vai se encontrar e entender, poxa, eu consigo. O que eu estou me propondo a fazer, eu estou realmente fazendo. Então vai ser esse pequeno movimento, essa pequena ação que aos poucos vão começar a se acumular e gerar hábitos incríveis. Eu nunca pensei que, por exemplo, eu conseguiria estudar, treinar, fazer várias coisas difíceis num só dia. E assim você consegue manter o foco nas tarefas mais importantes. Obviamente, só vale a pena ter uma rotina como essa se você quer alcançar mais do que as outras pessoas, se você quer ser produtivo, fazer mais do seu dia, se divertir no meio do processo e conseguir construir os seus sonhos. Não faz sentido ter toda essa rotina produtiva se você não tiver um objetivo claro, um objetivo próximo a ser alcançado. Teste todas essas abordagens, veja o que funciona para você e depois volte aqui no vídeo para contar se isso funcionou ou pegar alguma outra técnica e adaptar. Obrigado por assistir, o seu eu do futuro vai te agradecer por aplicar essas dicas e se quiser ver como eu consigo fazer tempo para cumprir com tudo aquilo que eu gosto de fazer ao longo do meu dia, é só clicar aqui ao lado e eu te vejo neste vídeo. Valeu!